Bom, programação em objetos, o grande benefício dela, né, é quando você começa a trabalhar com classes. Essas classes nos vão permitir ter heranças de informações, herança de comportamentos, né, de características, e essas informações que são herdadas nos permitem ter uma mobilidade, uma facilidade de reuso de informação muito grande, né? Fora que você consegue agrupar características similares para essas classes que se comportam da mesma maneira. Fora dessa herança, você consegue estender essas novas classes, fazendo com que tu aplicativo, tua classe, teu objeto, fique muito mais robusto com pouca programação, porque você já tem reusando informação que vem sendo feita nas classes anteriores, pai, avô, tios, primos, extensões, etc., né? Bom, as IDEs comumente utilizadas no mercado são as mesmas que a gente utiliza na nossa empresa, né? Então, Eclipse, NetBeans, uma vez que utilizamos grande parte do desenvolvimento em Java. Quando surge alguma integração com um dispositivo, um hardware novo, tentamos avaliar esse SDK, esse framework, ou toolkit de integração com o hardware e integrar junto também a IDE. O importante é você trabalhar no dia a dia no mercado é você ter uma ideia robusta, que você tenha a capacidade de integrar novas soluções, né? Essa foi a nossa principal escolha por essas IDEs. Isso é um conflito diário, né? Porque na educação, nós começamos sempre, eu também dou curso, né, de desenvolvimento de software, e a principal linguagem, ou a primeira linguagem que se aprende na universidade é a estruturada. Por quê? Porque tem mais facilidade para o ensino, é muito mais didática. Mas, hoje em dia, tudo é voltado a objetos. Então, um objeto, por exemplo, vai representar qualquer coisa do real para a computação. E essas coisas têm características e comportamentos. Em estruturada, você não consegue representar um objeto real em programação. Então, você tem várias regras que você tem que seguir para isso funcionar. Em objetos já é um pouquinho mais de, eu quero acionar um comportamento X em determinado momento. Então, esse conflito, quando você chegam novos programadores na empresa, eles têm essa dificuldade muitas vezes de interpretar o que você quer fazer como um objeto. Sim? Então, essa dificuldade, se eles não programam um objeto da maneira correta, eles terminam fazendo com que o programa se execute em uma sequência determinada e dá problemas para na hora que você precisa reusar essa informação ou estender essa informação para novas características ou novos comportamentos. Bom, a perspectiva do usuário final ela é fundamental, né? Todo projeto de software é como um projeto de gestão de projeto, que você avalia com PMBOK, avaliação, todo mundo um projeto fundamentado. Então, uma das partes fundamentais dos entregáveis de projeto é você ter o contato e se pôr na posição do usuário final. Esse contato é fundamental. Nós desenvolvemos sistemas para a área médica, né? Então, nós somos formados na área de computação, porém desenvolvemos soluções num nicho totalmente diverso de utilização. Então, muitas das horas do desenvolvimento é você imergir nesse cenário, envolver com esse pessoal desse nicho específico, avaliar como eles trabalham no seu dia a dia, para poder tirar esses dados aí e se pôr na posição dele mesmo. Verificar, avaliar como ele trabalha. Às vezes poucas coisas para eles no dia a dia são fundamentais para nós no desenvolvimento de software. Bom, a boa interface visual, né, utilizando recursos de Human Computer Interface, ou HCI, são fundamentais para qualquer desenvolvimento de software. Qualquer área que você for atuar, é importante você ter esses recursos. O principal deles é a usabilidade. Não adianta desenvolver uma ferramenta hoje que você não tenha capacidade de utilização de forma fácil,
rápida e ágil para o usuário final no qual você está trabalhando. Segundo item é a portabilidade. Hoje em dia, dispositivos móveis estão presentes em todos os locais, celulares, tablets, as web pages estão presentes em diversos tipos de dispositivos remotos. Então você tem que saber desenvolver isso, ter vários mockups, várias ferramentas de integrações para cada um dos dispositivos que estão no mercado. Isso totalmente está alterando, atualizando, aperfeiçoando dia a dia e você tem que estar preocupado com isso. E um outro item importante para ter essa dica de criação de interface é o que a gente chama de percurso cognitivo. Criar atividades para o usuário final, avaliar essa atividade, filmar item a item, como ele está interagindo, ver quais são os erros de interface, alguns gargalos, detalhes que não enxergamos isso em laboratório, e sim quando estamos no ambiente mesmo do usuário final do software já sendo desenvolvido. A integração, bom, quando você trabalha com programação em objetos, esse é um dos grandes benefícios, o reuso e a facilidade que você tem para quebrar o programa em vários, digamos assim, vários blocos de informação separada e depois você conseguir juntar essa informação. Então, quando você trabalha com orientação a objeto real, você consegue, por exemplo, o programador A fazer um pedaço do programa, o programador B fazer outro pedaço e juntar essa informação de uma forma muito fácil. Infelizmente, no dia a dia, muitos programadores não seguem a sequência que você tem. Para poder ter reuso ou integração, vocês têm que ter um script, Vocês têm que ter um documento onde está escrito quais são as características, quais são as funções de entrada, de saída, informações que vão ser transformadas, regras de negócio. Você tem que ter um documento que especifica essa informação, que se chama especificação de requisitos. Depois você faz um documento onde você vai criar as regras de negócio. E nessas regras de negócio, você está especificando que tu programa ou tu função em específico, tu objeto, recebe uma informação e transforma essa informação e devolve informação de um certo tipo. Seguindo essas regras, qualquer programa que seguiu as regras consegue se comunicar. Então isso vai depender muito da estrutura do projeto, dos documentos que você tenha no projeto. Bom, o mercado de software no Brasil melhorou bastante. Existem empresas que estão buscando aí sofisticar seus processos de desenvolvimento, porém ainda há muitos problemas no desenvolvimento de software nacional. O que verificamos é que, às vezes, numa decisão ali de uma licitação pública ou numa grande corporação que está buscando um software, ele vai avaliar muitas questões que ainda o Brasil não atende. Então, por exemplo, qualidade de desenvolvimento de software, como questões importantes de desenvolvimento ágil, padronização do desenvolvimento de empresas que têm uma facilidade de manutenção, e nisso o Brasil ele tem ficado um pouco atrás. No caso do que o Brasil tem um grande foco, que é o caso da nossa empresa de desenvolvimento de software, quando desenvolvemos para um nicho específico. Então, por exemplo, uma empresa internacional ela não vai desenvolver soluções do ponto de vista para o SUS, que é uma realidade nacional, Serviço Único de Saúde. Então a nossa empresa o que ela faz? Ela verifica o nicho local e adapta a solução justamente para que funcione no SUS e não funcione no modelo estrangeiro. Uma empresa americana, por exemplo, ela trabalharia no modelo americano e uma forma meio que querendo impor, colocaria isso para que nós mudássemos o nosso sistema de saúde, o que é inviável. Então essas questões de nichos específicos, as empresas de software nacional têm atuado de grande valia, com grande importância. Outras questões importantes relacionadas à língua portuguesa, que alguns softwares também eles são totalmente em inglês e algumas questões ainda não são integradas às soluções estrangeiras, Nisso as empresas nacionais elas têm pontos de vista que estão à frente do mercado. Em outras questões que são internacionalizações, aí no caso precisamos melhorar muito a padronização e desenvolvimento de software no cotidiano das empresas. Sim, o desenvolvimento de software no mercado internacional ele ampliou
a parte de e-commerce é uma realidade. Hoje na web você se vende tudo, podemos ver aí no dia a dia, na televisão, até propaganda da web está vindo para a TV. Então isso já mostra um sucesso da plataforma de comércio eletrônico. E você facilmente, você tem essa parte de câmbio, né, da empresa, tem essa capacidade de venda internacional, que é ainda algumas barreiras que temos que evoluir, mas você passando essas barreiras você consegue internacionalizar e vender lá fora, desde que o seu software esteja de acordo com as necessidades aí do mercado exterior. Bancos de dados, tradicionalmente, né, trabalhavam com texto puro, ou usávamos tipos de dados comuns, né, inteiros, booleanos, floats, ou reais, etc. Né? Vários tipos de dados. O maior tipo de dados é um blob, aí você englobava mais informação, então você vai ter vários tipos de dados. Agora que começamos a trabalhar com imagens, surgiram algumas especificações onde você pode trabalhar essa informação dentro do banco de dados ou utilizar índices dentro do banco de dados que vão apontar para a imagem real, né, que está em arquivo de diretórios. Então, qual que é a vantagem de usar um sistema gerenciado de banco de dados que tenha capacidade de armazenar imagens? Você tem que ter muita capacidade nesse banco de dados. Tem que ser um banco de dados que consiga lidar muito bem com informação, devolver e trazer informação de grande conteúdo, né? A principal ferramenta, eu imagino que a maior ferramenta que consiga fazer isso de uma maneira real, bem feita, é a Oracle, né? Mas fora disso, temos outros bancos de dados como SQL Server, que também trabalha com imagens. Só que trabalhar com imagens dentro do banco de dados realmente mudou a forma como você faz as consultas e o tratamento da informação que você está recebendo. A linguagem de consulta continua sendo SQL, né? Só que já existem outras, por exemplo, estávamos falando agora há pouco de orientação a objetos. Nós temos como também criar bancos de dados orientados a objetos. Nós temos outro tipo de arquiteturas de banco de dados, não só a comum que sempre utilizamos de banco de dados SQL, né? Mas continua sendo o SQL a linguagem padrão de consulta e recuperação de informação.